Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa nossa jornada onde nós estamos aprendendo como é possível fazer pinos 2 vezes mais rápidos que não fraturam e nem soltam. Eu sou Rodrigo Fonseca e estou aqui para te ajudar dentro do entendimento dos caminhos que nós temos que fazer para atingir esses objetivos de pinos mais rápidos, mais seguros e mais resistentes, fortemente aderidos, e também para que você entenda quais são os itens, obstáculos, os sabotadores que estão te atrapalhando. Hoje eu escolhi o tema que vem completar essa sequência de raciocínio que nós estamos desenvolvendo durante essa semana, que vai falar justamente sobre por que é que os pinos soltam mesmo com as melhores técnicas e materiais. Não basta então que você tenha os melhores materiais ou eventualmente aquilo que a gente poderia pensar que são as melhores técnicas. Talvez não, e esse tema vai ser muito bem abordado hoje. Se você está aqui no canal, eu peço que você curta o canal, ative aí o sininho, ative o lembrete e dê o seu like aí, né? Se inscreva no canal e dê o seu like para que a gente continue sempre produzindo materiais da mais alta qualidade e que isso chegue ao maior número de pessoas. Avise um amigo, avise um colega seu que precisa também desse conteúdo e que vai ser beneficiado com tudo isso que a gente tem disponibilizado de forma absolutamente gratuita para todos vocês. Então vamos lá entrar dentro desse nosso conteúdo importantíssimo de hoje, que faz parte da jornada que nós estamos de aquecimento para a imersão quebrando paradigmas com pinos. E você já tem um conteúdo que já foi abordado aí. Se você ainda não faz parte, se inscreva na jornada e aí você vai ganhar também informações de acesso ao nosso Telegram e pode aí fazer parte de tudo isso. Vamos lá juntos então. Então vejam aqui o seguinte: por que os pinos soltam mesmo com as melhores técnicas ou materiais? Pode ser que você me diga o seguinte: poxa, Rodrigo, eu comprei o melhor cimento, eu uso a técnica que é recomendada, talvez até pela empresa, né? Ou por alguma formação que você teve em um determinado momento aí. Embora, olha só que interessante, eu já abordei esse dado com vocês, 84% das pessoas que fazem pinos nunca fizeram um curso específico desse tema. Não digo que é determinante você fazer, é lógico que você pode adquirir o conhecimento de várias formas, inclusive aqui comigo, você está evoluindo muito nesse assunto. E parabéns pelo seu esforço em estar aqui e adquirir esse tipo de conhecimento. Mas o fato é que, na última pesquisa que eu fiz com quase 1.300 pessoas sobre esse assunto, 84% delas nunca fez nenhum tipo de formação dentro do tema. Então isso pode trazer, por mais que você acredite que, poxa, eu vi falando que esse material aqui é o melhor, talvez essa estratégia técnica seja melhor, e muitas vezes a gente pode incorrer em erros, então não basta ter o melhor cimento, não basta ter a melhor técnica, mesmo assim a gente ainda pode ter problemas. Então só isso daqui, ó, não é suficiente. Olha só que interessante, deixa eu mostrar um dado aqui para vocês, muito importante. Quando a gente faz uma avaliação, já fiz algumas avaliações dessa dentro do meu canal no Telegram, ou através até de enquetes dentro dos directs no Instagram, e o que a gente acaba descobrindo? Uma pergunta super importante. Pensa aí comigo agora, responda aí na sua mente e nós vamos nos formar para saber como é a melhor atitude. Mas veja aqui que interessante, olha só. A maioria das pessoas aprende, eu já vi uma série de vídeos em vários canais e eu também já fiz dessa maneira, a inserir o cimento no pino, né? A pergunta, ó, como você insere o cimento? A maior parte de nós aprendeu a passar o cimento no pino. Então você pega o pino e lambreca ele com todo o cimento que você manipulou ali, normalmente numa placa de vidro, né? Fez a manipulação
e leva aquela situação ali dentro do canal radicular. Outras pessoas aprenderam a fazer a inserção com uma lima endodôntica dentro do canal ou usar uma broca lentula, alguma coisa nesse sentido para injetar ali, né, inseri-la ali dentro. E recentemente existem outras possibilidades também, né? Existe, por exemplo, a possibilidade de você utilizar aquelas ponteiras de automistura que você coloca e ela faz a própria mistura do cimento e injeta ali dentro do canal. E mais recentemente também as empresas começaram a produzir uma ponteirinha que é acoplada a essas ponteiras de automistura, que a ponteira de automistura faz a mistura e depois ela injeta dentro do canal. Aqui eu tenho um exemplo disso para que vocês vejam, embora essa daqui ela já toda uma coisa só, mas as outras ponteiras é como se ela fosse só até aqui, e aí você tem um dispositivo que você acopla e ele fica essa parte fininha que vai fazer a injeção dentro do canal. Então é mais ou menos o mesmo sistema, né? Então vejam só que interessante, a maior parte das pessoas acaba fazendo essas situações aqui de cima. E olha só o que eu trouxe aqui de uma informação que foi capturada exatamente hoje de uma página de uma empresa, aonde diz algumas questões muito importantes dentro do processo de cimentação e que podem realmente levar, como nós vamos aprender dentro dessa aula, a falhas decisivas e que vão fazer com que o seu pino tenha maior chance de soltar. Então, vejam aqui o seguinte, olha só, aqui está a recomendação da empresa, olha aqui embaixo de escrito, ó, com esse protocolo acreditamos que o núcleo de pino de fibra de vidro preencherá todas as exigências para estabilidade, resistência, tarará, tarará. Então, beleza, olha só, com o preparo pronto, limpo e o pino cortado, proceder à confecção de canaletas retentivas. Será? Nós já vimos até nas aulas passadas que quando você faz esse tipo de situação, você está desgastando mais dente. E ao desgastar mais dente, você está perdendo em resistência. Isso é o que eu não posso dizer nem a maioria, 100% dos artigos provam. Em seguida, fazer o ataque ácido em todo o elemento durante 60 segundos, esmalte e dentina. Não existe fazer ataque ácido em dentina mais do que 15 segundos. Não interessa o processo que você vai fazer, é proibidíssimo. Ataque ácido em dentina mais do que 15 segundos destrói toda a possibilidade de adesão que você tenha. Lavar por mais 30, beleza? Tem que lavar. Secagem pode ser total. Eles têm um adesivo aqui que essa empresa sugere aqui, mas não há comprovação científica de que esse é o melhor estratégia, não. Então, assim, não sei se esse sistema que eles sugerem aí, se é uma coisa nova só dessa empresa, porque é universalmente aceito que isso é incorreto para qualquer tipo de sistema adesivo que existe no nosso mercado. Então, em teoria, não faria sentido. Mas eu ainda quero chegar mais um pouquinho à frente, ó, que é o ponto que nós estamos discutindo agora. Vejam só, não aguardar endurecimento adesivo, levar imediatamente o cimento dual convencional dentro do canal e inserir imediatamente o pino. Beleza, ele não fala como levar esse cimento dentro do canal, mas vejam aqui o seguinte, o cimento pode ser levado ao canal com o próprio pino. O cimento pode ser levado ao canal com o próprio pino. Será que isso dá certo? É o que a maioria de nós tem feito. É o que até está recomendado aqui por uma empresa que fabrica e vende esse tipo de materiais. Então vejam agora o seguinte, aonde nós precisamos extrair informação de qualidade na ciência. Esse artigo foi publicado no Journal Adhesive Dance agora em 2019, fruto de uma tese de doutorado e mostra para nós o seguinte, olha, 3 tipos de cimentos diferentes, várias maneiras de você inserir. Olha a pontinha que eu falei aqui para vocês, ó, ponta Endotip Automix.
O que vocês estão vendo aqui são imagens extraídas dos dentes por meio de microtomografia, mostrando a presença ou ausência de bolha. Vejam que em todos os mecanismos de inserção, fora esse que eu estou mostrando para vocês, a quantidade de bolhas é sempre muito grande. E quanto mais bolhas você tem, pior será a resistência adesiva que você obtém. Olha só essas outras imagens que nos mostram isso também. Vejam só, uma estratégia mostrando para nós quando você injeta lá dentro do canal, da maneira como estou falando para vocês, e essa outra estratégia com cheia de bolhas internas lá dentro. Vejam aqui nessas imagens, cheio de bolhas. E aí, a gente infelizmente não vai conseguir fazer com que a coisa aconteça da maneira correta. Isso aqui foi inserido com as pontas lentulo, né? Então é um problema. Olha só, eu navegando na internet hoje, por coincidência, encontrei uma imagem de um dentista que inseriu um pino de fibra fazendo um tratamento restaurador no elemento e tinha essa radiografia aqui ao final. Vejam o que a gente encontra aqui. Bolhas, 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 bolhas lá dentro da camada de cimentação de cimento que foi aplicado aqui. Não sei como foi inserido, mas o fato é que isso representa um problema gigantesco dentro, talvez o principal dos problemas que levam à grande fragilidade e possibilidade de soltar os pinos. Então é importantíssimo que a gente tenha esse entendimento, porque senão eu começo a gerar todos os problemas que vão fazer com que o seu pino solte. Então a pergunta primária que você precisa construir aí no seu pensamento e que a gente está desenvolvendo até esse momento é o seguinte: poxa, o que faz. Deixa eu pegar uma outra cor de canetinha aqui. O que faz os pinos soltarem? O que faz? Não adianta só o melhor material. Você já viu disso? E não adianta só você pensar, poxa, não adianta só eu ter o melhor material e eu achar que estou usando a melhor técnica sem o melhor material. O que eu estou dizendo com isso? Não adianta só você ter o melhor material, mas você precisa ter ele junto com o utilizar das melhores estratégias técnicas. Não funciona. Não adianta você ter no seu estacionamento uma Ferrari e não ter a carta de motorista. Então não vai fazer sentido nenhum você ter a melhor das coisas. Não adianta, por exemplo, poxa, eu tenho um LED melhor do mundo, mas eu vou polimerizar e estou distante, entorto o LED. Não funciona. Então é preciso que tenhamos conhecimento e é preciso que, além desse conhecimento, você saiba adquirir os melhores materiais para que você daí sim tenha chance de ter o melhor desempenho. Portanto, o conhecimento é o melhor caminho que você precisa construir. E é por isso que eu tenho falado para vocês que tudo isso que a gente vem conversando aqui até chegar na imersão é uma construção de um quebra-cabeças que vai te formando. Eu estou te mostrando aonde eu busco o conhecimento, aonde a gente tem informação para saber o que fazer, destruição dos paradigmas que te atrapalham, te sabotam, qual o caminho que você deve seguir, e aí nós vamos evoluindo nesse processo. Então, respondendo a nossa pergunta principal, quais são os fatores que levam os pinos a soltarem? Se você tiver esse conhecimento, poxa, se eu sei aquilo que pode levar um pino a soltar, maravilha. Aí eu já tenho mecanismos para que eu não cometa esse tipo de engano nos próximos casos que você for fazer a partir do próximo atendimento de cimentação de pinos que você for realizar.
Então essa é a parte determinante fundamental da nossa conversa aqui hoje. Vamos lá então. Então olha só, primeira coisa fundamental e que nós acabamos de conversar, né? Como é o seu método de inserção do cimento? Deveria escrever só inserção do cimento, né? Virou essa baguncinha aqui, ó. Então, como é que você faz a inserção do cimento? Você já viu como tem que fazer essa inserção do cimento e isso pode trazer um grande prejuízo. Olha só, deixa eu mostrar para você isso aqui que é super interessante, ó. Olha só essa situação aqui, ó, onde eu fiz alguns testes injetando cimento dentro de um manequim sem fazer o uso daquela pontinha e vejam aqui a enorme bolha que foi formada ali dentro. Ó. Agora percebam este outro com a ausência das bolhas, porque nessa situação aqui foi utilizado aquela ponteira de injeção. Então é completamente diferente, né? Portanto, o método de injeção do cimento é uma das coisas fundamentais mais importantes. Outra coisa que leva o pino a soltar é quando você faz o tratamento incorreto dos pinos. Existem vários tipos de composição dos pinos, especificamente nós estamos conversando dos pinos de fibra, né? Porque os pinos metálicos não têm tratamento superficial para que você faça para cimentar adesivamente, pois não tem adesão. Ah, você pode melhorar alguma coisa aplicando primer metálico, mas não faz muito sentido. Agora, nos pinos de fibra tem várias composições diferentes, daí a gente tem que aplicar o melhor método de tratamento superficial para não incorrer em erros no processo de cimentação. E daí você vai eventualmente levar à soltura daquele pino. Outra coisa, um erro na limpeza intracanal. Se você não faz uma efetiva e correta limpeza dentro do canal, você está atrapalhando a interação do seu adesivo, do seu cimento com a estrutura do canal. Se você tem essa dúvida, então verifique como fazer a maneira correta numa das aulas bônus que a gente já distribuiu e estão aí disponíveis para que você veja, tá? No PDF do guia ou então no e-mail que você recebeu, você consegue ter acesso a todas essas 10 aulas que estão lá esperando por você. E outro erro que ocorre também, que é bem comum de ocorrer, é quando você faz um processo adesivo incorreto do pino no canal. E aí podem acontecer inúmeros passos incorretos, né? Se você escolheu fazer um processo de cimentação com cimento autoadesivo, é uma sequência técnica que você segue. Se você escolher utilizar sistemas adesivos e adesivos convencionais e cimentos convencionais, é outro processo técnico bem mais detalhado, mas que pode incorrer uma série de erros, né? Então, independente do tipo de cimento que você escolha, tem uma série de possibilidades de acontecerem erros dentro desse processo adesivo aí, e isso é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que pode levar à falha, ao erro que vai soltar o seu pino. Outra questão importante, olha só, uma oclusão mal ajustada. Porque aí você sobrecarrega toda a interface adesiva e aí isso vai levar a uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, de maior chance de soltura ou de fratura dos pinos. Se tiver bem cimentado, normalmente ele fratura muito mais do que solta, tá? Bom, aí outra coisa também é quando você esquece de se lembrar que raiz ou pino precisam ser reembasados. É muito mais fácil, muito mais comum, muito mais divulgado, tecnicamente mais fácil de se fazer o reembasamento dos pinos do que da própria raiz, embora as duas técnicas coexistam e ambas têm resultados importantes. É fundamental que não exista uma camada muito grande de cimento, justamente porque na camada muito grande de cimento pode incorrer muitas bolhas, é o que nós estamos observando aí nessa imagem radiográfica aí na tela. Então prestem muito atenção a isso para a gente não incorrer nesse tipo de erro, tá certo?
Outra coisa importante também, a localização do dente. Porque isso não é um fator que você vai mudar, né? Eu não vou mudar o dente de posição, mas é só para que você saiba que as solturas dos pinos, elas acontecem muito mais em dentes anteriores, porque eles são mais sobrecarregados, do que em dentes posteriores. Tá? Então, é naturalmente que isso vai acontecer. Portanto, vejam, dentro de todo esse elenco aqui de problemas que podem acontecer com você, a gente precisa saber o que é que está ocorrendo. Porque senão eu não sei como resolver um problema que eventualmente já aconteceu. Então são dois lados, na verdade, dessa moeda. O problema já pode ter acontecido com você, ou você quer evitar para que ele não aconteça. Se você quer evitar para que ele não aconteça, se atente a todos esses fatos. É lógico que aqui eu estou colocando para você o seu start, o seu ponto de partida, abrindo os seus olhos para o que é que você tem que olhar. E aí, cada um desses itens você precisa ir investigando para saber. Né? Poxa, então como que eu faço a melhor limpeza? Vai lá e assiste a aula. Como que eu faço a instalação, a seleção do melhor cimento? Vai lá e assiste a aula. Tem todo esse conteúdo disponível para que você vá se formando bem aí até a gente chegar na nossa imersão. Tá bom? Então, precisa a gente procurar essas informações e elas não estão sumidas, elas estão aí disponíveis para você que está me acompanhando. Maravilha! Mas vamos supor o outro lado da moeda. O pino soltou. Chegou para você solto. E agora? O que você precisa fazer nessa situação? A primeira coisa nesse momento é você se questionar, visualizando clinicamente a estrutura dental remanescente e o bloquinho de pino, o que quer que soltou ali, para que você faça algumas investigações. Então, essa investigação, se for pelo lado exclusivamente do processo de algum erro do processo adesivo que soltou por conta disso, vai ser pelo mecanismo que a gente vai conversar aqui hoje. Mas você já viu, já conversei com você, acredito que foi na aula passada, sim, onde a gente falou sobre alguns processos de fratura e trinca que levam o pino a soltar, e aí o problema realmente não foi do processo de cimentação, mas de outras questões que a gente já conversou antes, tá? Aí tem outras detecções que você vai ter que ter uma máquina fotográfica legal, um processo de ampliação visual, ou eventualmente fazer uma tomografia do seu paciente para identificar. Aqui foi só apenas soltou, então o erro, digamos que seria do processo adesivo. Então a primeira coisa é você saber qual foi o local dessa falha, né? Então aqui, ó, qual o local da falha? O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que ver qual foi a interface que falhou. Então descubra qual é essa interface que falhou. Ô, Rodrigo, mas como que eu vou saber isso? Então tem duas situações que você vai observar aí nos seus pinos. Deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor. Bom, tem duas situações que você vai observar. Quais são elas? Uma delas, o pino está com cimento, certo? Então sai o pino com cimento, seria uma situação assim como essas que eu mostrei para vocês. Então a raiz continua limpinha lá e o pino soltou com tudo, tá certo? E outra situação é quando sai o pino sem cimento. Quando você tem um pino que saiu com o cimento resinoso, certamente o problema aconteceu na interação do cimento resinoso com o remanescente dental. E aí, aonde podem estar os seus problemas? Pode estar, por exemplo, na limpeza do canal. Às vezes, antes de cimentar, você não limpou perfeitamente. Pode estar em algum erro adesivo. Eu apliquei muito ácido, eu deixei o canal muito úmido antes de aplicar o adesivo, eu não lavei direito, depois eu apliquei um adesivo e ele ficou empoçado. Então, todos esses são problemas são erros no processo adesivo tradicional que vão incorrer no fato dele soltar. Pode ser, por exemplo, a incompatibilidade do seu adesivo
com o seu cimento resinoso, certo? Então, às vezes, ocorreu alguma reação de incompatibilidade entre eles nas aulas que eu tenho disponível no canal do YouTube ou também nessas mesmas que estão liberadas para vocês, tem momentos que a gente conversa sobre isso. Então, vocês estão vendo que aqui não tem nada a ver com o tratamento que você fez no pino. Aonde tem a ver isso, especificamente, já é do outro lado de cá, ó. Então, do lado de cá, o que pode acontecer, ó? O seu tratamento superficial no pino foi errado. Às vezes você não fez aquilo que deveria ter sido feito, né? Não conseguiu, e aí, infelizmente, o problema vai poder acontecer nessa situação. Aqui também eu esqueci de colocar, ó, o seu pino pode possivelmente não ter sido reembasado. Reembasado. E aí aquela camada muito grande de cimento, ela pode falhar na interação com o dente, ou ela pode também falhar do outro lado. Então, quando você não reembasa o pino e tem uma camada de cimento muito grande, isso também pode vir para cá, ó. Não reembasado. Nossa, então se eu não reembasar o pino e ficar aquela camadona de cimento, eu posso ter problema de um lado e do outro. Sim, você pode ter problema dos dois lados. Essa formação de bolhas que ali ocorre, quando você tem uma camada muito grande de cimento, ela provoca o travamento ali, está encapsulado oxigênio no ar. E o oxigênio atrapalha a polimerização do cimento resinoso. Então, naquela região ali próxima, o cimento resinoso fica sem polimerizar. E aí, isso, com o tempo, vai levar a uma degradação acelerada da interface em toda aquela região e possivelmente esse pino pode se soltar mais facilmente ao longo do tempo. Então, tem que ficar super atento a esses tipos de situações que podem ocorrer problemáticas aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui no slide duas, duas questões clínicas de casos meus, para que você veja que todos nós temos condições de evoluir. Todos nós. Na época em que eu cimentei este pino que foi cimentado aqui, nessa raiz, o melhor que nós tínhamos para fazer uso eram essas ponteiras de automistura, que são mais grossas, né? Então, puxa, usei a ponteira de automistura, maravilha, injetei um canal super amplo, acreditei que não teríamos problema, mas observem aqui, logo depois da inserção do pino, o que nós estamos vendo aqui? Uma pequena bolha de ar ali. Essa bolha veio lá de dentro. E será que não existia outra bolha lá dentro e eu nem vi? Pode ser que sim. Então, qual a maneira correta de você fazer? Exatamente esta evolução que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Ó. Então, você coloca aquela ponteirinha endotip e faz a injeção de todo o cimento, aí você vai retirando ela para depois você inserir o pino ali. Aí sim, você se livra daquele problema que é o método de inserção lá dentro. Tá? Mas existem vários outros problemas também. Olha outro exemplo interessante aqui desse colega que me mandou essa informação e eu fui investigando junto com ele para saber. Vamos ler isso aí rapidinho, olha só. Rodrigo, obrigado pelas aulas, bacana, muito obrigado, Rodrigo. Taranã, taranã. Ó, eu utilizo o White Post da FGM, nós vimos que é um excelente sistema de pinos. Procuro reembasar, maravilha, uso o 200, um dos melhores cimentos. Em alguns casos onde faço provisório, na hora de remover esse provisório para a cimentação da peça, acontece de sair tudo. Aonde pode estar a falha? Olha só, aí o caso dele, o que está acontecendo? Algum erro, está saindo tudo, o bloco inteiro. Então vamos ver ali o que pode ser algum erro no processo adesivo, pode ser um erro de limpeza, vamos ver lá. Ó. Aí conversei com ele e disse, ó, me parece estar ligado ao processo de adesão. Ó, você limpa com a escovinha, você deixa úmido. Úmido não é seco, nem encharcado. Aí o que ele me respondeu? Acho que é a limpeza, eu não usava a escovinha para limpar. E também secava muito o canal.
Aí eu coloquei para ele, ó, está aí o seu problema, o 200 precisa de umidade para a reação ser perfeita e ele também precisa de fazer a limpeza. Então, nós temos dois tipos de erros que ele estava cometendo aqui e nós conseguimos investigar e diagnosticar esse problema. Então vejam que às vezes você está executando uma técnica muito boa, utilizando os excelentes materiais, mas é exatamente aquilo que eu falei para vocês, só isso não basta. A gente precisa sempre evoluir em pequenos detalhes que vai montando o seu quebra-cabeça e te fornece aquilo que pode ser a melhor estratégia técnica possível para você efetivamente ter sucesso. Tá certo? Sim, beleza, a gente precisa evoluir, né? Evoluir as nossas técnicas, usar bons materiais, maravilha. Mas e aí pode surgir, quando as pessoas começam a ficar sabendo disso, surgem os danados dos sabotadores, os obstáculos que estão aí te travando. E aí a pessoa vem e me fala o seguinte: ah, Rodrigo, mas cimentar pino é sempre muito difícil. Ó, eu vou te falar o seguinte, é difícil porque você quer. Porque existem inúmeros estudos mostrando que, por exemplo, você pode fazer uso de um cimento autoadesivo e ter performance igual ou muitas vezes melhor. Não é porque a técnica é muito mais simples, não, mas é porque o cimento é muito bom. Mas além de tudo, a técnica é muito mais simples. Vejam só, se você for utilizar um autoadesivo, você vai ter normalmente um passo de limpeza, certo? Depois você fez essa limpeza, você vai retirar, ó, retirar a umidade. Depois que você retirou o excesso de umidade, você vai inserir o cimento, pino e pronto. Quando você vai utilizar um cimento resinoso convencional, aí você precisa fazer a limpeza. Depois você vai retirar esse excesso de umidade. Aí você vai fazer o ácido fosfórico. Aí você vai lavar. Depois que você lavou, você tem que aplicar a clorexidina. Esse pasta clorexidina para inativar a metaloproteinase. Se você tem dúvida, procura aí no meu canal no YouTube, você vai achar uma aula toda sobre isso. Beleza. Depois você vai de novo retirar excesso de umidade. Aí gastou aquela infinidade de conezinho de papel absorvente, né? Aí você vai, por exemplo, aplicar o seu primer. Aí você tem que tirar o excesso. Vou pôr aqui, ó, tirar excesso. Depois você tem que fazer a aplicação do seu adesivo. Quando não é necessário reaplicar o primer, aí você tem que tirar excesso de novo. Para daí você, se for todo um sistema dual, beleza? Aí você vai inserir o cimento. Aí você vai inserir o cimento e depois vai inserir o pino. Se não for dual, aí você tem que polimerizar antes aquele adesivo ali, tomando cuidado, né? Mas vejam só, a gente tem aqui, se a gente fizer esse tipo de estratégia aqui que eu estou contabilizando aqui com vocês, nós teríamos 1, 2, 3, 4 passos. E aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos. 4 para 12, aonde é mais fácil errar? Quando você tem muitos passos, tá certo? Então, não precisa ser difícil, basta você ter conhecimento para fazer aquilo da melhor maneira, da maneira correta, tá ok? Outra coisa que surge, muitas pessoas têm muito medo de trabalhar dentro do canal, dizendo o seguinte: ah, mas eu não sou endodontista, eu não conheço o formato. Não estou querendo que você faça endo. Ah, mas eu corro o risco de trepanar se você não sabe a técnica correta. Agora, se você obedece à estratégia do passo a passo, do uso da desobturação, das brocas que iniciam o preparo, depois das brocas que alargam o suficiente para aquele pino, depois das brocas do pino, depois da prova do pino, as chances de você ter problema, elas são bem pequenas, viu? O problema é quando o cara pega e fala, oh, eu já vou direto aqui com a broca do pino. Aí você vai desviar e vai, você vai achar petróleo ali. Então,
tem que saber a sequência certinho. Então, essa questão aqui, gente, sinceramente, não é aquilo que deve te afetar. Assim como não deve te afetar de jeito nenhum aquela fala de que eu nunca fiz pinos. Você já viu, já conversei isso com você, você precisa de informação para você ter condições de ir executando a técnica com conhecimento para construir a sua formação e ter segurança formada com a sua experiência. Agora, o fato de você simplesmente se travar e falar, ah, eu nunca fiz, então você nunca vai fazer? Ah, eu nunca andei de bicicleta, então nunca vou andar? Óbvio que não. E é uma estratégia muito próxima de cada um de vocês, independente da sua especialidade. Da sua especialidade. Tem gente que está aí comigo trabalhando e conseguindo fazer. O cara é da pediatria, tem gente que é da orto, da dentística, da prótese, de qualquer área. Tem gente até da cirurgia. Então, esse definitivamente não precisa ser um paradigma que está na sua cabeça. Precisa de você ter conhecimento, se formar, tá? Agora, olha só, mais um ponto para a gente se alertar. Nunca recimente um pino sem saber a causa do problema. Sem que você investigue tudo aquilo que a gente conversou antes, né, naquela primeira folhinha. Então, investigue qual é a causa para você não cometê-la novamente, tá ok? Dicas práticas, então, para a gente conseguir resolver e você poder aplicar todo esse conhecimento a partir já de segunda-feira. Vou cimentar um pino, então, maravilha. Eu preciso dessa dica agora. Primeira coisa, faça o uso de cimento alto adesivo. Você já viu ali que esse tipo de estratégia técnica vai te facilitar a vida, né? Então, usar um cimento autoadesivo é uma estratégia que vai te facilitar. Existem os bons cimentos, eles estão indicados para vocês nas aulas que estão liberadas aí, tá ok? Outra coisa, não economize em produtos ou materiais que você precisa. Por exemplo, você não dá para fazer uma cimentação de um pino com um LED que está aí com os seus 600 miliwatts, né? Não dá para você utilizar um cimento que esteja vencido. Então, todas essas coisas você precisa se imbuir de aparato técnico para fazer bem feito, o mínimo possível, mas você precisa ter. Senão não faz sentido, aí você não vai conseguir polimerizar bem, não vai usar um bom sistema, não vai ter condições de limpar, de fazer adequadamente. Ah, mas como que eu limpo lá dentro do canal? Vou usar minha escovinha Robson, ela entra só na embocadura do canal. Ah, eu vou limpar com ultrassom. Não adianta, já falei para vocês, tem na aula lá, não funciona. Ah, então tem que fazer a coisa da maneira correta. E você precisa fazer o conhecimento do processo de cimentação. Todo o processo de cimentação, ele envolve basicamente três grandes elos. Três grandes elos, que é o que você está cimentando, aonde você está cimentando e com o que você vai cimentar. Se você entende todos esses indivíduos aqui, você sabe escolher a melhor estratégia de cimentação para aquela situação clínica que você está lidando. Poxa, eu estou cimentando o quê? Um pino. Aonde? Dentro de um canal aonde tudo é dentina. Beleza, então um pino eu tenho que saber como tratar a superfície dele para ele interagir com o quê? Com aquilo que eu vou utilizar para cimentar, que é um cimento fulano de tal. Então, o que eu faço nesse pino para ele interagir com aquele tipo de cimento? Beleza. E o que eu tenho que fazer naquela estrutura dental para interagir com esse cimento que interagiu com o pino? Então, esse pensamento dessa tríade aí vai te fornecer a melhor estratégia para você efetivamente fazer uma boa cimentação. Tá ok? Bom, espero que vocês aprendam em tudo isso que a gente tem conversado. Assine aí o nosso canal, ative o lembrete, dê o seu like para a gente sempre continuar produzindo conteúdos da melhor qualidade possível. Amanhã a gente volta com mais um conteúdo para
ir formando você. Será que você precisa investir muito dinheiro assim? Será que você vai ter que gastar muita grana para você se formar bem e comprar os melhores produtos e materiais? Esse é o tema da nossa próxima conversa. Até lá!